Olá, seja muito bem-vindo à palestra de hoje. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou Larissa Nascimento, sou engenheira civil, trabalho com regularização imobiliária e trago nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, assuntos relacionados a essa burocracia imobiliária, porém de uma forma mais fácil e mais simplificada para você entender. Muito obrigada ao Conacive por esse convite, por essa oportunidade. E eu vou falar hoje sobre o que você precisa entender sobre a documentação imobiliária. Você, sabendo sobre essa burocracia, você que já trabalha com projeto ou pretende um dia trabalhar com um projeto, com essa parte burocrática de aprovação de projeto e tudo mais, você entendendo alguns pontos principais de uma documentação imobiliária te dá um ponto a mais perante aos outros profissionais, porque você passa uma confiança para o cliente, né? Você consegue olhar o imóvel dele e resolver os problemas, identificar os problemas que ele tem para deixar esse imóvel 100% regularizado. Com essa confiança e você resolvendo o problema do imóvel do seu cliente vai conseguir, vai estar te indicando para outras pessoas, porque você resolve o problema do imóvel dele. E também você sabendo identificar, sabendo analisar a documentação de imóvel, você consegue já antecipar o cliente tudo o que ele precisa fazer para deixar o imóvel dele regularizado e para ele não encontrar problemas futuros, né? Tem que pagar multa e tudo mais. Dentro da documentação imobiliária, eu destaco 3 principais pontos, que são propriedade, terreno e construção. Quando eu falo de propriedade, eu estou falando de quem é o atual proprietário da matrícula. Aí temos o primeiro documento, o primeiro e principal documento que você vai ter que verificar quando você vai fazer qualquer transação imobiliária, seja uma compra e venda, seja um projeto, você vai precisar desse documento, da matrícula imobiliária. Você já deve ter ouvido falar sobre contrato particular de compra e venda, escritura pública de compra e venda ou de doação. Nenhum desses documentos comprova juridicamente quem é o atual proprietário. O único documento que comprova juridicamente é a matrícula imobiliária. Só para você entender, assim como a gente, pessoa física, possui a certidão de nascimento, o imóvel vai possuir a certidão imobiliária, a certidão de matrícula imobiliária. Nessa certidão vai constar todas as informações do terreno e todo o histórico desse terreno, desse imóvel, né? Então, se ele veio de um loteamento, se ele veio de um processo de desmembramento, quem é o atual proprietário, se tem edificações ou não, tudo isso vai constar nesse documento. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma matrícula e aqui algumas informações. Então, por exemplo, aqui, esse imóvel aqui, a primeira informação que vai ter na matrícula vai ser o seguinte: o terreno situado no perímetro urbano, município tal, na rua Roberto Seidel, olha só, distante 14,5 metros da esquina. Ele te dá as informações detalhadas da localização desse terreno, desse imóvel aqui. Aqui é até um terreno bem grande, né? 1.520 metros quadrados, mas se for um lote, é tudo a mesma composição de informações. Nesse caso aqui, ele consta aqui na matrícula 100 benfeitorias. O que seria isso? Quando eu falo de imóvel, eu estou falando, nesse caso aqui, de terreno, de lote, de área de terreno, vamos dizer assim. Quando eu falo de construção, eu estou falando de benfeitorias sobre esse imóvel. Então, a benfeitoria pode ser construção, demolição, ampliação, tudo que pode ser agregado a esse imóvel. Nesse caso aqui, a gente não tem construção, então é sem benfeitorias. Outras informações aqui, fazendo frente em 30,8 metros, com a rua tal,
travessão dos fundos, extremando no lado direito e depois extremando no lado esquerdo. Ou seja, eu tenho as informações, as medidas aqui. Ele faz frente com tanto, com a rua tal, ele faz lado direito de 50 metros com o vizinho tal. Tem todas essas informações. Seguindo as informações da matrícula, eu tenho as informações dos proprietários. Nesse caso aqui, eu tirei só para manter o sigilo, né? Mas, por exemplo, seria Larissa Nascimento, RG tal, CPF tal, brasileira, casada, todas as informações, endereço do proprietário, tudo aqui. Esse documento aqui, essa matrícula, ele é um documento público, ou seja, você ou qualquer outra pessoa ou proprietário pode ter acesso a esse documento, porque ele é um documento público. Então, você vai no cartório de registro de imóveis, anota aí, cartório de registro de imóveis, e você vai com o endereço do imóvel que você deseja pegar essa matrícula, o nome do proprietário, o CPF, o que você mais tiver de informação, e pede para eles lá uma segunda via. Então, tanto você, como proprietário, como qualquer outra pessoa, pode pegar uma segunda via desse documento, e sem dizer o porquê, né? Então, sem dizer uma justificativa. Você pode pegar porque ele é um documento público. Esse aqui é o exemplo da matrícula, que eu sou de Santa Catarina, né? Então, esse é um exemplo de, vamos dizer assim, formatação do documento. Outros cartórios, outros estados, mudam um pouco a formatação, sabe? Vai ter outros dizeres aqui embaixo, mas o jeito, o conteúdo é o que vale, tá? Então, o conteúdo que eu digo que você vai ler e você vai entender o que se trata desse imóvel, o que tem, o que não tem, a localização, o tamanho. Então, tudo vai estar constando aqui no conteúdo. Isso não muda de cartório para cartório, vai ser o conteúdo que importa. O que vai mudar, você não vai ver exatamente esse documento aí na sua cidade. Vai ser um pouco diferente, mas o que importa é o conteúdo. Então, vamos a um exemplo na prática. Porque, Larissa, o que eu vou usar dessa informação de matrícula no meu projeto? Eu só quero desenhar aqui o projeto, aprovar e está tudo certo. Então, essa questão de propriedade, isso nem me interessa. Calma lá. Vamos na prática aqui. O João, que é esse cara aqui, comprou um terreno lá em 2018 e ele só fez o contrato de gaveta, que falam, né? Só fez o contrato lá, comprou, começou a cuidar do terreno e tá tudo certo. Hoje, ele resolveu procurar você para fazer o projeto da construção dele. Você vai fazer o projeto e a execução. Aí você fecha com ele, tudo certo, você vai e pega o primeiro documento para começar a elaborar o projeto e poder aprovar na prefeitura. Você vai pegar a matrícula imobiliária para entender se esse imóvel ali, ou certinho, né, a distância da rua, a localização dele, tudo certo, você pega a matrícula. Aí você lê lá na matrícula que está no nome de outra pessoa. Seu João, ele deixou para depois, para passar a matrícula para o nome dele, para fazer a escritura e depois passar a matrícula para o nome dele, e acabou não fazendo, acabou deixando lá e acabou esquecendo. É normal isso acontecer, tá? No Brasil é muito comum, as pessoas acham que é um gasto gastar com documentação imobiliária, realmente é um valor alto, depende de cada estado, é um valor bem considerável, sabe? Para fazer a escritura e depois passar a matrícula para o nome dele, mas é essencial. Se ele não fizer isso agora, mas uma hora ou outra ele vai ter que fazer, para não correr o risco de cair em um golpe, para não correr o risco de, às vezes, perder no processo judicial depois, sabe? Esse imóvel. Então, é uma garantia para ele. Assim como a gente compra um carro e passa já, a primeira coisa que a gente faz é passar para o nosso nome, o imóvel tem que ser a mesma coisa, tem que passar. É um gasto? É um gasto, é um custo que a pessoa vai ter. Mas se ela não fizer, pode ter problemas muito maiores depois. Então, comprou um imóvel, já passa a matrícula, né, para o seu nome. Mas vamos lá. Aí você pega a matrícula, pega o contrato dele de compra e venda, então
você já tem a prova ali que ele comprou aquele imóvel ali, aquele terreno mesmo. Só que o projeto, para você aprovar na prefeitura, vai em nome de quem? Temos duas opções, o nome do João, né, que veio falar com você, e o nome do antigo proprietário. Te digo que a resposta vai depender do seu município. Depende das leis, cada município, cada prefeitura, prefeitura atua de um jeito. Tem prefeitura que aceita você apresentar o contrato de compra e venda para fazer o projeto ali, você vai conseguir fazer o projeto no nome do seu João. Te digo aqui na prática, no que eu preciso apresentar para a prefeitura aqui na minha região. Eu preciso apresentar um documento, uma declaração, dizendo que o antigo proprietário, lá quem está na matrícula, autoriza o João a construir. Então, para eu poder dar andamento aqui na minha região, eu preciso de uma declaração dessa. Quem é o atual proprietário autorizando o João a construir. Tem prefeituras que aceitam só o contrato mesmo de compra e venda ali, não tem problema. Mas ok, vamos dizer que a sua prefeitura aceitou, você fez o projeto, construiu, está tudo certo. Lá na frente ele vai precisar averbar essa construção na matrícula. Assim como a gente já viu aqui naquela matrícula que eu mostrei, que não tinha benfeitorias, agora vai ter, porque vai ter uma construção em cima daquele imóvel. Então, ele vai precisar, nessa hora, transferir o imóvel para o nome dele. De qualquer forma, em resumo, é de extrema importância você que tem o imóvel, seu cliente, tenha a matrícula no seu nome, que realmente vai comprovar que você é o atual proprietário daquele imóvel e não corre risco de você perder, né, esse imóvel, e também tem que estar tudo certo, 100% regularizado, quanto mais regularizado possível, né? E vamos para o segundo ponto, que é o terreno. Aqui, o terreno, como eu disse, né, o imóvel, quando eu falo de imóvel, eu estou falando nesse caso de terreno, de lote, né? A primeira informação que você deve analisar é as medidas se estão corretas. O que consta lá no terreno, hoje, se as medidas estão corretas com o que consta lá na matrícula. Até coloquei aqui para não esquecer de falar que a topografia ela é essencial antes de você iniciar qualquer projeto. A topografia vai fazer, o profissional vai fazer um levantamento de todas as características desse imóvel, questão de desnível, né? Tudo para você fazer todo esse levantamento e fazer um projeto mais ideal possível para aquelas características do terreno. Nesse levantamento topográfico, você vai ter as medidas desse imóvel. Se as medidas do imóvel não estiverem corretas conforme o documento, conforme a matrícula imobiliária, vai ter que fazer um processo chamado retificação administrativa diária. Vamos a um exemplo que é muito comum, tá? Isso é muito comum de acontecer. Parece que não, mas é. Você tem um terreno lá há muito tempo, e foi feito, foi feito benfeitorias na rua, que foi alargado, foi feito calçada. O vizinho fez um muro e, por um descuido, né, ele fez o muro um pouco fora da divisa. Então, as medidas vai mudando. Então, em vez de ter, 10 de frente, agora tem 9. Então, não estão reais conforme a matrícula. E, para isso, precisa ser arrumado, tá? Uma hora ou outra, a prefeitura ou o registro de imóveis vai estar solicitando que o proprietário faça essa retificação. Ainda sobre o terreno, você tem que verificar se esse imóvel está individualizado, se ele não está localizado num loteamento irregular, por exemplo, que é muito comum. Verificar também se existem somente uma família que mora nesse local, porque às vezes vai ser a segunda casa que vai ser construída no terreno, então tem que ver se realmente pode ser feito, né? Ir mesmo no local e verificar todas essas informações, e também junto com o documento você vai conseguir analisar isso. Você tem que verificar também se há limitações. Então, só para deixar um pouco claro aqui,
a cidade ela é dividida por zoneamentos. Então, esse imóvel que você tá fazendo, analisando ali para o seu cliente, ele está localizado em um determinado zoneamento dessa cidade. E cada zoneamento possui regras específicas. Para cada cidade, você vai encontrar lá a lei de zoneamento, o plano diretor, você vai encontrar as regras para aquela localidade, né? O que pode ser construído, o que não pode. O que acontece, vamos a um exemplo, né? O proprietário vem conversar com você que ele quer fazer um prédio no terreno dele de 4 pavimentos. Aí você vai ler, vai estudar a lei de zoneamento para aquela região, o plano diretor, e você vai verificar que naquele local onde o terreno está, não pode ser construído um prédio de 4 pavimentos. Tem que ser construído no máximo de 2 pavimentos, né? Só um sobrado. Então, você tem que verificar isso, porque a partir disso que você vai conseguir, infelizmente, você não vai conseguir construir, que a prefeitura não vai aprovar, se não for dentro dos parâmetros que a prefeitura pede. Eu coloquei aqui também que que pode acontecer, você pode encontrar imóveis com área de APP, que são a área de preservação permanente, ou seja, uma área que tem que ser preservada, né? Então, perto de rio, por exemplo, você tem que ter um recuo mínimo. Se tem alguma mata, alguma nascente, alguma coisa assim, vai estar. E se o imóvel está atualizado, ele vai constar na própria matrícula, tá? Então, no próprio documento lá, vai estar constando que tem área de APP. E também nas informações da prefeitura, a prefeitura também consegue passar. E quais os recuos mínimos? Então, você vai verificar, também relacionado ao zoneamento, né? Qual o recuo lateral, qual o recuo frontal, tudo isso você consegue estudando o que a legislação do seu município traz, e também, se você tiver alguma dúvida, né, ou tem casos que precisa, você pegar uma viabilidade de construção na prefeitura. Essa viabilidade de construção vai trazer um relatório de que tudo que pode e o que não pode ser construído nesse imóvel que você está estudando. Vamos para a terceira parte, que é a construção. Ainda falando de legislação de prefeitura, você também vai ter que estudar o Código de Obras para você ver o que pode ser construído, de que forma tem que ser construído, o tamanho de cômodo da casa e tudo mais. O Código de Obra ele garante que as edificações tenham segurança, acessibilidade adequada e melhora na qualidade de vida da população. Então, existe todo um estudo do que para aquela população daquele município, o que é mais ideal para ser feito, como, por exemplo, tamanho mínimo de quarto, né, de cozinha. Então, vai ter tudo ali, você tem que seguir o que a prefeitura exige. Dentro de construção, existem 2 tipos de projeto aqui nesse caso. Projeto de obra nova, que é uma construção iniciada do zero, a pessoa vem e ela não tem nada no terreno, né, e vai querer construir com você, que você faça o projeto de uma obra totalmente nova, do zero. E projeto de regularização. Isso acontece quando a pessoa construiu e não teve nenhum profissional técnico acompanhando, não foi feito projeto, não foi pedido o alvará de construção na prefeitura, não foi feito nada regular. Então, ele está com uma obra irregular e uma hora ou outra vai precisar fazer o projeto. E daí entra como projeto de regularização, porque é uma obra que já existe, né? Já está pronta lá. Quando que é necessário, quando que as pessoas procuram fazer um projeto de regularização? O principal motivo é quando a pessoa deseja vender esse imóvel. Por exemplo, a pessoa mora ali muitos anos, está toda irregular, né? E agora ela decide vender. Ela decide vender esse imóvel. Então, hoje em dia, as vendas acontecem muito por
financiamento bancário. E esse financiamento bancário é através de garantia imobiliária, ou seja, aquela casa vai estar como garantia para aquele empréstimo. E o banco só libera se o imóvel tiver 100% regularizado, porque o fiscal do banco vai até o imóvel para ver se realmente as informações estão coerentes, né? Se o que consta lá na matrícula, olha só, é tudo em volta da matrícula, né? Se o que consta lá na matrícula realmente está correto. Então, vamos dizer que você tem uma casa de 100 metros quadrados que tem um projeto, está averbado na matrícula, está tudo certo. Só que depois de um tempo você fez uma ampliação de 20 metros quadrados. Por conta dessa ampliação estar irregular e não estar constando lá na matrícula, o banco pode não liberar para você o financiamento. Para a pessoa que está comprando, ela pode não liberar para você o financiamento, porque na matrícula consta 100 metros quadrados e na realidade consta 120 metros quadrados. Então, você precisa que esteja tudo 100% regularizado. Outro ponto que pode acontecer para a pessoa procurar regularizar a casa é por multas de prefeitura. Hoje em dia, as prefeituras, até com drone, estão fiscalizando rua por rua para ver o que consta ali naquele imóvel, para sempre manter atualizado no IPTU e também cobrarem os proprietários para regularizar. Por um lado, é o certo, né? E também é muito bom porque essas obras que estão totalmente irregulares, será que elas estão habitáveis ainda? A parte estrutural, parte elétrica, hidráulica, será que está tudo certo? Então, a prefeitura obriga, ela, né, pode obrigar os proprietários a chamar um profissional técnico para estar regularizando isso. Aí você, profissional técnico, vai até a construção, né, até a obra, e faz esse levantamento, faz um laudo. Olha, tá tudo certo com a parte estrutural, a parte elétrica, hidráulica, vamos fazer o projeto, aprovar na prefeitura e regularizar. Depois de regularizado, vai lá e averba na matrícula. Então, é bom que cada vez mais as pessoas estão se preocupando com isso, né? Em estar regularizado, e quanto mais regularizado, melhor para todo mundo, né? Melhor para a gente que trabalha com isso, melhor para o proprietário e que não vai sofrer com multas, nada, né? Disso lá para frente, e melhor para a prefeitura também, que ela vai ter cada vez mais os imóveis mais certos ali, tanto para cobrança de IPTU e tudo mais. Então, vamos a um caso prático, bastante informação até agora, né? E vamos a um caso prático que você pode passar por aí ou vai te esclarecer um pouco mais, né? No que você pode levar isso para o seu dia a dia. Então, vamos ao caso da Luísa. Então, a Luísa, ela tinha uma casa muito antiga e ela demoliu de forma irregular. Ela chamou os vizinhos lá, chamou os parentes e colocou para baixo, demoliu aquela casa. Isso é extremamente perigoso, tá? Infelizmente, muita gente não tem conhecimento disso, mas você tem que ter um profissional habilitado para acompanhar essa demolição. E a prefeitura precisa aprovar que essa casa seja demolida. Então, antes mesmo de demolir, precisa ir um profissional lá acompanhar a demolição, né, fazer um pedido para a prefeitura para que a prefeitura faça um alvará de demolição. Esse profissional vai acompanhar a demolição para fazer com a maior segurança possível e depois a prefeitura emite uma certidão de demolição para falar que aquela casa ali não existe mais, aquela construção não existe mais. Mas Luísa fez tudo errado, fez tudo por forma irregular, fez sozinha. Normal isso acontecer, tá? Então, é normal, assim, às vezes as pessoas não têm conhecimento mesmo, né? E agora ela resolveu fazer uma casa nova, uma casa que ela sempre sonhou, e ela procurou você.
e você pegou a matrícula para já começar a desenvolver o projeto, para analisar o imóvel e tudo mais. Aí você pega a matrícula e está descrito o seguinte: o terreno situado na cidade tal, com tantos metros quadrados, está edificado com uma casa residencial de alvenaria com uma área de 120 metros quadrados, ou seja, naquele terreno tem uma casa e está averbada na matrícula. Para você, aí a gente já tem o primeiro problema, né? Então, é aquela casa que ela demoliu sem documento nenhum, está constando aqui na matrícula. Então, a gente vai ter que resolver isso também. Mas aí tá, aí você pega a documentação, pega um topógrafo, né, para ir lá conhecer o terreno, fazer o levantamento das medidas, né, e você vê que as medidas também não estão certas. As medidas reais do terreno, por exemplo, era que você mediu lá em loco, né, 14 por 30. Porém, na matrícula está constando 15 por 30. Então, alguma coisa aí está de errado, alguma coisa aconteceu nesse meio, às vezes algum vizinho, como eu falei, às vezes algum vizinho que faz uma divisa, um muro de divisa no lugar errado, acontece, né? Pode acontecer. Então, você já encontrou 2 problemas aí. Então, vamos lá para o nosso checklist aqui da documentação. Então, você verificou primeiro a propriedade, e a propriedade a matrícula está no nome da Luísa, então tá tudo certo, né? A matrícula ali tá ok, problema menos. Aí você foi no terreno e o terreno está com as medidas diferentes da matrícula. Então você vai ter que fazer uma retificação administrativa diária. O que é essa retificação? Você faz o levantamento das reais medidas e características desse imóvel, desse terreno, pega todas as medidas ali, desenvolve um projeto de retificação diária. Todos os vizinhos vão assinar esse projeto para dizer, eles vão dizer que realmente isso ali é verdade, essas informações são verdadeiras. Você aprova na prefeitura esse projeto e depois leva ao registro de imóveis, e o registro de imóveis vai fazer a averbação dessas novas medidas, né? Então, vai constar as medidas atuais ali, mas tem que ser feito todo um projeto, todo um acompanhamento, né, de um profissional técnico. Aí, a parte da construção. Na parte da construção, você vai ter que resolver a construção que já consta na matrícula, que é aquela casa que ela demoliu, e fazer o projeto da casa nova, né? Que isso foi o primeiro contato com ela, ela veio te pedir da casa nova. Porém, essa casa que existia, que ela demoliu, tem que ser tirada da matrícula. E não basta só ir lá no registro de imóveis e falar, ó, não tem mais essa casa. Precisa uma série de documentos para o registro de imóveis ter a prova ali que essa casa não existe mais. Então, vai ter a certidão de demolição, que ela não pediu antes, né? Não pediu quando demoliu, mas é possível pedir depois, né? A prefeitura vai emitir uma certidão ali dizendo que essa casa não existe mais. Vai ter que pagar um imposto também para a Receita Federal, que vai ser em torno de 100, 200 reais ali, e apresentar um requerimento para o registro de imóveis, tirar não, né? Ele vai constar lá mais um parágrafo lá da matrícula, vai dizer assim, a averbação de demolição da casa de 120 metros quadrados lá, né? Então, vai constar lá dizendo que essa casa foi demolida. E daí depois você vai fazer o projeto ali da casa nova, né? Vai aprovar na prefeitura e tudo certo. Mas, Laísa, meu Deus, quanta coisa para fazer nesse imóvel. Acontece, tá? Já aconteceu comigo, já atendi cliente assim, até com mais problemas ainda. Mas você vai seguindo, vai fazendo, né? Aos poucos você vai tendo mais conhecimento e habilidade com o que pode acontecer no imóvel para ele estar irregular. Todos esses processos podem ser feitos juntos, tá? Então, ela não depende da legislação da prefeitura, aceita que você já encaminhe o projeto para fazer a construção, para não ter um atraso nesse projeto, né? Mas tem prefeitura que pede que seja feita uma coisa de cada vez. Então, retifica a área primeiro,
faz a demolição, né, averba essa demolição, para depois que tiver tudo certo, faz o projeto da casa. Aí, você tem uma situação dessa, ou uma situação parecida dessa, você tem que conversar com a prefeitura, junto com o registro de imóveis também, né? Mas, às vezes, numa ligação com a prefeitura, você já consegue estar tirando essa dúvida, só que você já vai tirar essa dúvida específica, porque você já estudou, você já analisou tudo que tem que ser feito nesse imóvel. Então, os benefícios de você entender tudo isso e um pouco mais, né, sobre a documentação imobiliária, você saber ler uma matrícula, você saber identificar os pontos que tem que ser feito nessa documentação, vai te trazer novas opções de serviço. Então, você conseguiu identificar que tem que ser feita a retificação diária desse imóvel, é mais um serviço que você pode fazer, né? Com o auxílio, com a parceria de um topógrafo, você pode fazer esse projeto e oferecer mais serviço. Essa demolição, você sabendo que tem que ser feita toda essa documentação, não basta só ir lá demolir, você pode já avisar o cliente previamente e já também oferecer esse serviço. Claro que, nesse caso de demolição, tem que ser um profissional que tenha conhecimento, existem essa área específica que você pode se especializar para fazer demolição de obras, né, de construção. Então, tem que tomar muito cuidado, mas você pode, às vezes, até fazer parceria com alguém que trabalhe com demolição, né, para estar acompanhando isso. Mas você não vai deixar jogado assim, né, que o cliente que se vire. Você consegue acompanhar todo esse processo até a pessoa ter a casa, o projeto dela novo aprovado. Com isso, você passa confiança na hora de falar com o cliente. Então, você sabe quais documentos um imóvel precisa ter, você sabe ler uma matrícula, você sabe identificar todos esses pontos, você passa essa confiança, né? O cliente chega para falar contigo, ele não se sente perdido, ele se sente que, opa, alguém vai estar na mão desse engenheiro, ele vai resolver o problema do imóvel para mim, ele vai deixar o imóvel 100% regularizado para eu vender, né, para eu construir. Ele tem essa confiança e te entrega essa confiança em você. Segurança para tirar dúvidas em cartórios, em prefeitura. Então, você vai tirar uma dúvida, sim, o tempo todo você vai estar conversando com o cartório e com a prefeitura, mas você sabe o que perguntar. Você tem claro na sua mente que você entendeu o que quer e você tem clareza para tirar dúvidas. Então, você consegue tirar mais dúvidas, um tempo mais rápido, e também passa segurança que você é um profissional que sabe o que está fazendo. E também credibilidade no seu serviço, né? Você passa que você não está perdido, você sabe o que está fazendo, né? Então, se ficou alguma dúvida, para trazer hoje para vocês seria isso, né? Se ficou alguma dúvida, você pode me mandar no e-mail ou me seguir no Instagram, pode mandar um direct lá. Se você tiver algum problema específico de documentação, que quer tirar uma dúvida, manda para mim no direct que a gente conversa, a gente faz essa troca e com certeza eu vou conseguir estar te ajudando, te dando um norte, né? Para você resolver aí. E seria isso, a gente se vê em breve.